Agora, porque nem cabelo tem, daí pode. Eu vou ler uma notícia aqui para vocês. Prestem atenção. Não podemos admitir lamentáveis manifestações da violência traduzidas na forma de assaltos, sequestros, mortes ou qualquer outras modalidades de terror. Pensamos no exercício da justiça, que sinceramente cremos estar sendo violentado com frequência por processos levados morosa e precariamente por detenções efetuadas à base de suspeitas ou acusações precipitadas, por inquéritos instaurados e levados adiante por vários meses em regime de incomunicabilidade das pessoas e em carência, não raro, do fundamental direito de defesa. O que vocês acharam dessa manifestação? Boa, né? Você não concorda com ela? Pois deixa eu dizer para vocês que essa é a manifestação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, entidade máxima da Igreja Católica aqui no Brasil. O que vocês acharam dessa notícia? Eu achei fantástica. Veja, cremos estar sendo violentado com frequência por processos levados morosa e parcialmente por detenções efetuadas à base de suspeitas ou acusações precipitadas por inquéritos instaurados e levados adiante por vários meses, em regime de incomunicabilidade das pessoas e em carência, não raro, do fundamental direito de defesa. Essa manifestação foi feita pela CNBB, acredite. CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Só que tem um detalhe, meus amigos. Essa notícia é de maio de 1970. Portanto, há 54 anos atrás. Quando a CNBB, através do mundialmente conhecido arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, candidato ao Prêmio Nobel da Paz, que denunciava as torturas em Paris para uma plateia de 10 mil pessoas. Em 1970, dizia a igreja, processos ilegais, morosos, demorados, sem direito à defesa. Parecia um retrato do hoje, né? Ou não? Naquela época eram os militares. O regime militar. Hoje é um governo democrático. Mas a minha pergunta é: os fatos não são o mesmo? Só mudou a mosca. Ou as moscas. Antes eram verdinhas, né? Agora são vermelhinhas. Mas cometem a mesma coisa. Antes usavam cap de militar. Hoje não tem cabelo. Mas são as mesmas coisas. É colocar as pessoas sem direito à defesa. Nós temos pessoas que foram presas sem direito à defesa. Teve um ex-ministro da Justiça, cara de pau, não, o atual ministro da Justiça, seu Lewandowski, ex-integrante do STF, da Suprema Corte Brasileira, cara de pau que ele é, comemorar a audiência de custódia, onde 50% dos presos são soltos já na audiência de custódia. Isso é assunto para outro dia. Mas e aqueles brasileiros que foram presos em 8 de janeiro? Senhorinhas, homens que nunca cometeram um crime na vida,
que foram presos e não tiveram em 24 horas, como prevê a lei, a sua audiência de custódia. Muitos são processados até agora, passados 6 meses, sem ter direito a conhecer o processo. São julgados em grupo. E a CNBB quietinha. Em 70, porque tinha cap, era tortura. Agora, porque nem cabelo tem, daí pode. Muitas pessoas me perguntaram, depois se está rodando aí nas redes sociais, o meu comentário sobre eu me afastar da Igreja Católica. Eu digo que eu vou me afastar do ritual da igreja, da missa. Eu não disse que não vou mais até a igreja rezar, vou até a frente da igreja rezar, sentar nas praças maravilhosas que existem na frente da maioria das igrejas e rezar. Vou continuar cristão, vou continuar acreditando em Deus, vou procurar rezar sempre, porque continuo rezando. O que eu disse é que eu não vou participar do dia a dia da igreja, que eu não vou até a missa, que eu não vou nas festas de igreja. Isso é que eu não vou. Vou continuar cristão, acreditando em Cristo e em Deus. Vou sentar na frente de uma igreja. A última vez que estive em Porto Alegre, fiz questão de ir até a catedral. Não tinha ninguém lá dentro, estava só eu. Fazer as minhas orações. Mas isso não pode me impedir de chamar a Igreja Católica de hipócrita. Hipócrita e conivente. Desculpe que tem padres aí que estão começando a se revoltar. Desculpe a eles. Mas hipócrita. Porque quando é feito por umas pessoas, se levanta e sai condenando. Quando são amiguinhos ou alguém que ajudou eles, de alguma forma, ou que pensam política parecida, eles se calam. No passado, porque tinha a República Verde Oliva, do regime militar, aí os padres usavam aquele recanto da igreja protegidos para falar mal do governo, para incitar o povo. Lembra da pastoral da terra? A teoria da libertação, teologia da libertação? Pesquise um pouquinho. Mas era uma luta para libertar o Brasil. Agora, não, igreja não é lugar de discutir política. Porque não tem o que discutir, não tem como defender. A pastoral carcerária, a pastoral da terra, a pastoral não sei o quê, não sei o quê. E quando é que vão fazer a pastoral da hipocrisia? Em 1970, porque tinha cap, era, segundo o seu Dom Helder Câmara, que já morreu, né? Então, arcebispo de Olinda e Recife, foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz porque discursou em Paris denunciando no Brasil as detenções efetuadas em base de suspeitas ou acusações precipitadas por inquéritos instaurados e levados adiante por vários meses em regime de incomunicabilidade das pessoas e em carência não raro de fundamental direito de defesa. Discursou ele em Paris. Ele estava errado? Talvez não. Mas não conseguiu inspirar ninguém, porque hoje a igreja se cala diante das mesmas coisas. Ou você não lembra que muitas os réus e tal proibido de se comunicar com outros autores? Pessoas presas sem o devido processo legal. Tem um cara que já provou que ele não estava fora do Brasil, quando que ele tinha fugido. Com tudo que você possa, ele está preso há 100 dias. Cadê? É muita hipocrisia, né?